Estamos iniciando mais uma conversa médica com o Dr. Pedro Salgueiro. E hoje nós temos uma convidada especial. Ela que compõe o time aqui dos profissionais do Centro Médico Saúde Fácil. Ela trabalha com um assunto, um tema muito importante, de muita relevância, que cada vez mais tem ganhado espaço quando o assunto é saúde. Doutora Ilha, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite. E se apresenta para o pessoal e vamos lá bater esse papo. Olá, pessoal. Me chamo Irla Carla, como o Dr. Pedro falou, sou nutricionista. Primeiramente, agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui falando de saúde, né? Levando mais informação para as pessoas. E agradeço também pela oportunidade, né? Tenho muito carinho pelo Centro Médico Saúde Fácil. Me formei, o primeiro local que eu comecei a atender foi no Centro Médico, então tenho muito carinho e agradeço muito pela oportunidade. E vamos lá, né? Estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre nutrição, sobre saúde, que é o nosso objetivo, né? Levar conhecimento e prevenção aí para as pessoas. Isso. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Hoje nós temos muito tipo de informação na internet, várias dietas milagrosas, aqui serve, aqui não serve. Eu queria começar abordando esse tema, Irla. Existe uma dieta específica? Existe uma dieta que sirva para todo mundo? Não, infelizmente, né? Seria muito bom se tivesse uma pílulazinha mágica que nos fizesse alcançar os nossos objetivos ou tratar, né, um problema que muitos problemas podem ser tratados com a alimentação também, tendo como coadjuvante a alimentação. Mas, infelizmente, não existe uma dieta milagrosa e uma dieta ideal, né? Existe a dieta possível para cada realidade, né? Tem pessoas que vão se adaptar com um tipo de dieta, como o jejum, por exemplo, que traz benefícios. Eu já sei que você é adepto do jejum, mas não vai se encaixar para todo mundo. Então, quando os profissionais eles trabalham de forma engessada, de modo que eles querem prescrever um tipo de dieta para todo mundo, é aí onde as coisas desandam, né? Porque as pessoas se frustram porque acabam não conseguindo seguir. Não segue, né? Isso, porque na verdade não é a dieta que se encaixa na vida dela, na rotina dela. Então, a dieta ideal é aquela dieta que é possível para que cada pessoa consiga seguir, não é isso? Pois é, Irla. Eu costumo falar para meus pacientes que eu não gosto do termo dieta. Porque dieta parece que seja um período momentâneo da vida que você está prestes a seguir. Isso. E a nutrição não é isso, certo? Nossa alimentação ela tem que passar por uma reestruturação, a gente tem que mudar realmente nosso estilo de vida. Com certeza. Certo? E abordando já esse tema que você tocou aqui do jejum, no jejum intermitente, vamos falar um pouco sobre isso, quais são os benefícios que o jejum intermitente traz, o que é que ele pode ajudar os pacientes aí na perda de peso ou até na questão metabólica. Então, o jejum intermitente é uma estratégia muito interessante. Vamos falar primeiro em termos de o que as pessoas mais falam, em termos de calorias, né? Para uma pessoa emagrecer, ela precisa consumir menos calorias do que ela gasta, não é isso? E aí, é claro que falando de forma muito simples, porque a alimentação e nutrição e saúde é muito mais do que calorias. Mas, em termo calórico, o jejum é uma estratégia interessante para reduzir as calorias, uma vez que a pessoa passa um maior tempo sem comer, né? Mas, por exemplo, se a pessoa passa um grande tempo sem comer, e no tempo que ela volta a comer, ela come de forma exagerada, ela pode muito bem... Perdeu, né? Esse tempo que a gente exatamente. Ela pode não fazer mais essa restrição calórica. Pode simplesmente ultrapassar as calorias necessárias. Então, é uma estratégia para quem tem a vida corrida. Eu quero realmente fazer esse déficit calórico de forma planejada. É claro que controlando muito bem quando voltar a comer, para que não esteja em déficit nutricional, em déficit de proteína, senão, além dessa perda de peso, de gordura, vai perder músculo também. E também, quando a gente fala de metabolismo mesmo, né? Alguns hormônios, eles conseguem ser liberados de forma melhor, insulina aí, né? Por exemplo, quando há o jejum. Mas é uma estratégia que, dependendo de com quem a gente aplica, pode causar alguns problemas, como compulsão alimentar, por exemplo. A pessoa pode aumentar a ansiedade, isso, né? Pode aumentar a ansiedade. Aquela pessoa que não consegue passar muitas horas sem comer. Ela sempre está ali beliscando. Aí vai começar a fazer dieta, começa a pôr no jejum, porque quer algo mais rápido e mais prático. Ela até pode começar a seguir e conseguir seguir por um tempo determinado. E vai ter benefício, sim, né, em termo metabólico, em termos de calorias, mas a longo prazo. Como é que ela vai se sentir em relação a esse período, né, de jejum? Então, tem que ter muito cuidado, porque senão a pessoa ela vai dos extremos. Para uma pessoa que faz
faz o jejum ali por uma semana, de forma correta, para uma pessoa que volta a comer tudo de forma exagerada. Então, exige realmente uma maturidade emocional, uma maturidade de rotina alimentar já, né, para saber com quem se aplica. Não é uma estratégia que eu utilizo muito, justamente porque antes de aplicar uma estratégia dessa, eu trabalho com comportamento alimentar. Né? Como você falou, mudar os hábitos, aprender a comer, Perfeito. Em vez de cortar tudo, enfim, começar com uma estratégia mais difícil dessa forma. Isso. Até o final do podcast aqui eu vou trazer o motivo que eu faço jejum. Não é déficit calórico. Tá? Me cobrem aqui no final, a gente vai falar sobre isso. Pronto, vou lembrar. E vamos trazer as outras dietas que também estão na moda, muito faladas na internet, tudo como dieta low carb. O que isso tem de diferença do jejum ou você só diminui carboidrato? Então, vamos lá. O carboidrato é uma molécula hidrossolúvel, né? Então, ele vai chamar ali a água. Então, a partir do momento que há uma restrição de carboidrato, acaba dando essa secada, né? A gente acaba eliminando um pouco mais de água. É por isso que quando a gente restringe carboidrato, a gente consegue sentir uma diferença maior. E a longo prazo isso também pode ser interessante e pode ser recomendado em alguns casos, né? Mas, mais uma vez, é aquela dieta que no começo a gente vai perceber ali esse resultado, é bacana. Só que normalmente não é uma estratégia que eu utilizo por longo tempo. Esse carboidrato reduzido, né? Dietas com menos de 45% de carboidrato já é considerada low carb. E aí, menor que isso, inclusive é recomendada para alguns pacientes diabéticos, né? Perfeito. Então, esse percentual de carboidrato da dieta, pessoas com diabetes se favorecem de uma dieta low carb, né? Justamente porque essa grande quantidade de carboidrato consumida de forma indiscriminada, ela gera esse pico de glicose, especialmente no contexto da maioria das pessoas, né? Que é um contexto que não há proteína adequada, não há fibra adequada, então é carboidrato apenas isso, carboidrato simples, alimentos com altos índices glicêmicos. Então são estratégias muito interessantes que vão para além da perda de peso. Porque um indivíduo diabético, por exemplo, ele realmente se beneficia dessa dieta low carb. Mas é muito difícil quando chega um paciente diabético que pega algumas informações e já querem fazer uma low carb, por exemplo. Se é um paciente que não mudou o comportamento alimentar, como é que ele vai chegar para uma low carb? Então, eu sempre falo com os pacientes o seguinte, eu não tenho pressa. Eu prefiro que os resultados, inclusive em termos de saúde, de exames mesmo, eles sejam progressivos e lentos, mais consistentes do que sejam rápidos e você consegue até controlar por um tempo. No longo prazo a gente ganha mais. Mas a longo prazo, E dá para uma pessoa, dá para fazer um low carb, um diabético, por um longo período? Dá para fazer, mas existe um caminho até a gente colocar isso em prática e que isso realmente seja colocado em prática de fato, de forma consistente, sabe? Perfeito, Vila. Então, já pegando esse gancho da dieta low carb, para a nossa realidade aqui, do sertão de Alagoas. Nós sabemos que nossa cultura alimentar aqui ela é predominantemente de carboidratos. Sim. Nossas refeições são muito ricas em carboidratos. Como a gente tem estratégias para implementar isso na rotina aqui do povo sertanejo, né, do trabalhador do campo? Como é que a gente consegue atingir esse foco? Então, nós conseguimos atingir esse foco com equilíbrio. Ou seja, o problema não é comer carboidrato, é a composição da dieta como um todo. É o que você vai colocar no seu prato para além de carboidrato. Por exemplo, tem muita gente que gosta de um cuscuzinho. Ah, como muito cuscuz. Tem problema comer cuscuz, inclusive diabético. O problema não é o cuscuz. Apesar dele ser um alimento com um índice glicêmico um pouco mais elevado, o problema é que algumas pessoas comem só um cuscuzinho com leite. E está tudo certo. Mas quando quando a gente adiciona uma proteína aí, ou algumas estratégias, um paciente diabético que quer comer cuscuz, acrescentar uma fibra, um psyllium, uma aveia nesse cuscuz, essa fibra e essa proteína que vai compor essa refeição acaba diminuindo a velocidade de absorção da glicose, né? Então a gente consegue equilibrar melhor e não gerar esses picos glicêmicos. Isso serve também para outros carboidratos, como o pão, por exemplo, ou até uma macaxeira. Não é porque é uma raiz, né, um tubérculo que não tem carboidrato, tem carboidrato. E da mesma forma deve ser utilizada de forma estratégica, inclusive por quem não é diabético, né? Para que isso não chegue a acontecer. Esses controles de aumentar fibra, aumentar proteína, não devem ser colocados em práticas apenas para quem tem diabetes, mas justamente como forma de prevenção, para evitar esses picos glicêmicos e evitar, consequentemente, esses problemas de controle, né, da glicose. Perfeito. Você falou sobre a macaxeira aí, em algum lugar do Brasil, mandioca. Eita, verdade. Aipim, né? Quando seja mais... Sim. Aqui, na nossa região, tem a farinha, sim, que acompanha o prato do sertanejo quase que diariamente. Essa
farinha de mandioca, ela se torna um pouco um vilão nessa dieta, porque ela tem esse papel assim de aumentar o volume, né, do prato, tudo, de causar uma saciedade ali naquele momento. Tudo. E é muito difícil a gente tirar isso dos nossos pacientes. E aí, qual seria a estratégia para a gente negociar aí com eles? Então, eu recebo... Né? Chega muito paciente idoso, né? A gente atende aqui, eu atendo muito paciente idoso. E o idoso, ele sempre gosta de uma farinha. E o idoso gosta da farinha e é diabético. Então, aí está o problema, né? Porque a farinha de mandioca, ela tem uma concentração de carboidrato muito alta, né? Então, é um alimento hipercalórico, é um alimento com alta concentração de carboidrato também. Enfim, e isso gera picos glicêmicos de verdade. Então, como é que eu encaixo isso na rotina dos pacientes para equilibrar? Eu digo, já que ele é um alimento que tem mais carboidrato, o primeiro que deve ser controlado, né? O consumo e as quantidades devem ser controladas. Segundo, vamos substituir o arroz pela farinha? Vamos comer a farinha e o feijão, né? O feijão já é um alimento com mais fibra, com mais proteína, então vamos balancear aí esse prato. Além disso, vamos organizar esse prato com muita salada? Com um azeite aí nessa salada, uma fonte de gordura boa. A gordura também ajuda, né, a evitar esse pico de glicose. Então, a gente troca o arroz pela farinha e reduz um pouquinho a quantidade. E é óbvio que não vai dar para... Eita, eu vou comer muita farinha, muito feijão, porque eu já troquei pelo arroz. Não é assim. Infelizmente, quando existem realmente esses problemas de controle glicêmico, não dá para liberar tudo, né? Então, a gente tem que restringir muito bem a quantidade. Mas se é uma pessoa que não tem problema de glicemia e não está visando o déficit calórico, dá para incluir ali uma farinha também nesse contexto de equilíbrio alimentar, né? Na composição de um prato que tenha proteína, que tenha fibra, vegetais, enfim. Dá para encaixar, mas realmente tem que controlar. Perfeito. Agora vamos partindo um pouco mais para a parte voltada à questão intestinal, certo? Vamos abordar essa questão aqui sobre microbiota, trazer isso para nossos seguidores aqui que acompanham o nosso canal. O intestino realmente é o nosso segundo cérebro hoje? Vamos lá. Ele é considerado o segundo cérebro, só que eu acho que as pessoas falam pouco do motivo, né? Por que ele é considerado segundo cérebro? Eu acabei esquecendo de falar, mas eu também sou pós-graduada em nutrição clínica em gastroenterologia, né? Justamente porque eu tinha problemas gastrointestinais e eu queria saber o motivo. E aí, quanto mais eu fui estudando, mais eu fui vendo o mundo que é o intestino. Então, o intestino ele tem realmente uma conexão muito especial com o nosso cérebro. Primeiro, pelo nervo vago, né? Que ele nerva ali o intestino. Então, o nervo vago é o principal nervo do sistema nervoso parasimpático. Então, ele está ali presente no intestino. Segundo, o nosso intestino é cheio de neurotransmissores, né? Isso. Terceiro, que ele produz vários hormônios, leptina, grelina, enfim, que controlam aí a fome. E quarto, a própria microbiota, que é cheia de micro-organismos, né? Então, está produzindo ali bactérias que vão para a corrente sanguínea, que podem atravessar a barreira hematoencefálica e chegar ali no cérebro. Então, existe realmente uma relação muito importante, de modo que tudo que acontece no nosso intestino, o nosso cérebro percebe e vai responder. Então, é muito importante que a gente dê atenção a esse intestino, porque é a porta de entrada para todos os micro-organismos, né? Que vem através dos alimentos, a gente coloca a mão na boca, criança colocando a mão na boca, adulto, o próprio alimento em que a gente manuseia. Enfim, então, tudo chega ali no intestino. Inclusive, esse intestino é o local do nosso corpo que mais tem células imunológicas. Então, nós temos que cuidar muito bem desse intestino, porque se ele não estiver equilibrado em um estado de eubiose, que é o equilíbrio, né, daquelas bactérias positivas, das bactérias que a gente quer, se ele não estiver nesse estágio, na verdade, ele não vai conseguir cumprir com essa função, né, de barreira, de células de defesas, enfim. Certo. E quais seriam as estratégias que a gente poderia utilizar para a alimentação ser um aliado desse intestino funcionando de maneira correta? Pronto, vamos lá. Existem alimentos que contribuem para essa eubiose e existem alimentos que contribuem para esse desequilíbrio, né? Por exemplo, é o básico que funciona, né? Claro que tem estratégias que podem ser utilizadas para cada caso, mas de forma geral, se você quer ter uma vida mais saudável e favorecer o seu intestino, ajudá-lo a trabalhar melhor, o que você pode fazer? Evitar alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de álcool, tudo isso, como eu falei, o nosso intestino tem muitos micro-organismos. Então, isso alimenta bactérias ruins ou boas, né? Então, nesse caso, desse tipo de alimento, isso alimenta as bactérias ruins. Então, isso pode desencadear em sensibilidades alimentares, em doenças intestinais também, que são multifatoriais, na verdade. Mas quando a gente junta todos esses fatores, o estresse
estresse também, que hoje em dia está muito presente. Então, a primeira coisa, muita gente fala sobre o que, mas eu como isso, mas falta comer fruta, falta comer isso. Ok, mas será que você está tirando o que precisa comer? Eu sempre falo, não é só sobre o que falta na alimentação, falta fruta, é sobre o que está presente também. Então, eu acho que antes de falar no que a gente precisa incluir, a gente precisa conversar sobre o que precisa ser tirado. Então, açúcar alimenta bactérias ruins. Açúcar alimenta fungos que podem estar presentes no intestino também. Então, tirar esse tipo de alimento em contrapartida. A gente sempre fala na nutrição, descascar mais e desembalar menos. Então, incluir frutas, incluir alimentos in natura, incluir realmente proteínas de qualidade, isso faz toda a diferença, né? Incluir fibras, incluir frutas, consumir mais água para que o nosso corpo funcione bem, para que o nosso intestino funcione bem. Então, é evitar realmente alimentos ultraprocessados e incluir alimentos mais naturais, que realmente vão ser alimentos para essas bactérias e micro-organismos positivos do nosso intestino. Perfeito. Eu costumo trazer para os meus pacientes esse descascar mais e desembrulhar menos, da seguinte maneira: priorizem sua alimentação dos alimentos que estão na feira e no açougue. Certo? Isso mesmo. Então, deixa o supermercado um pouquinho ali de lado. São alimentos mais naturais, que você tem ali frescos, dia a dia, fruta, verdura. Lá a gente tem raízes, a gente tem a carne no açougue. Então, se a gente priorizar isso, a gente está nutrindo esse intestino e ele está se mantendo saudável. Tá? O que a doutora Isla trouxe aqui para a gente em relação o estresse, hoje, é algo muito frequente na nossa prática diária aqui do consultório. Os pacientes que têm o sistema emocional abalado por algum problema psicológico, algum transtorno de ansiedade, que acabam desenvolvendo problemas intestinais, gastrointestinais, certo? Hoje a gente tem um diagnóstico que é a dispepsia funcional muito frequente aqui no nosso consultório. O paciente tem dores horríveis, importantes, que levam ele até a emergência, certo? E quando a gente faz um exame, uma endoscopia, por exemplo, a gente encontra uma gastrite leve, algo que não justifica aquele sintoma. Então, quando a gente vai mais a fundo, vai investigar, a gente entende que está passando por um problema psicológico, certo? Tem alguma perda importante naquele momento, que o intestino está gritando pelo corpo, está pedindo socorro. Exatamente. Isso aí. Então, Irla, outro assunto importante também que a gente vê no nosso dia a dia é sobre constipação. Vamos abordar aqui um pouquinho disso aí. Como a gente pode utilizar de estratégias para evitar e até manter esse intestino funcionando depois que a gente passa aquela etapa de medicamentos, que a gente precisa usar uma fibra naquele momento. Sim. Certo. Pronto, bacana, gente. Então, nessa questão de constipação, tem algumas estratégias também que podem ser utilizadas. Por exemplo, às vezes chegam pacientes para mim, eu já consumo uma alimentação adequada, uma alimentação saudável. Já fui até para outros nutricionistas, mas meu intestino não regula. E é por isso que o acompanhamento nutricional é tão importante, porque não é só carboidrato, proteína, gordura, de qualquer forma. Existe um consenso que determina o percentual de gordura que deve existir na dieta. Então, algumas estratégias são, primeiro, está consumindo água suficiente? Porque precisa de água para que esse trânsito intestinal ele aconteça, né? Para que esses movimentos peristálticos eles aconteçam. O corpo, as fezes só vão ser formadas se você tiver água ali suficiente para ela poder puxar. Exatamente. O primeiro lugar que o corpo vai puxar água, se você não está ingerindo de forma correta, é das fezes. Então... Exatamente. Então, como a fezes vai ficar extremamente endurecida? Como é que ela vai sair? Então, como é que está a sua água? A gente pode fazer um cálculo simples, de 35 a 50 ml por quilo de peso para calcular a sua água corporal. Calcula primeiro, bate a meta de água. Não adianta querer um laxante antes de verificar realmente os fatores, porque a constipação é multifatorial também. Então, verificar a hidratação, verificar o tipo de alimento. Porque tem gente que consome alimentos hipercalóricos, mas que não dão consistência ao bolo fecal. Então, está comendo direito, está comendo comida de verdade, esse alimento está servindo realmente para formar esse bolo fecal? Terceiro, eu acho que já, fibra. Está consumindo fibra em quantidades adequadas para ajudar a formar esse bolo fecal? E um ponto muito importante, gordura.
Tá com gordura ajustada, não é qualquer gordura, são gorduras boas. Abacate, azeite, oleaginosas, porque Castanhas, né? isso, castanhas, amendoim, porque o cocô ele precisa dessa emoliência também, para que ele passe pelo trato gastrointestinal. Então, observar água, observar fibras e observar gorduras. E aí eu já falei para Gabriel, meu esposo, né? Gabriel, eu comentando com ele, Gabriel, tem paciente que passava 8 dias sem ir ao banheiro, já se alimentava relativamente bem, veio para a consulta, eu planejei a dieta, essa pessoa conseguiu realmente voltar a fazer cocô todo dia, que é o objetivo, né? Porque não é interessante que fique restos de alimento fermentando ali. Perfeito. E a gente precisa fazer cocô para mandar embora o que a gente não aproveita. E eu falei, Gabriel, ajustando gordura. A paciente já bebia água, já consumia fibra, já consumia fruta, gordura. Ajustei gordura, aumentei um pouquinho a gordura, essa paciente conseguiu ir ao banheiro. E aí tem algumas receitinhas também que ajudam. Por exemplo, laranja. A laranja, com aquela parte branca, não tirar aquela parte branca, fica mais fibra. Laranja, coco fresco ralado, abacate, semente de linhaça tostada, é uma receitinha natural. Não é para se consumir todo dia, não é algo gostoso, mas é algo... Então, o café, ele acaba ativando os movimentos peristálticos em algumas pessoas, né? Depende. E aí, Gabriel mesmo, ele é essa pessoa que tem essa sensibilidade ao consumir café. Irla, eu devo parar de tomar café então, se eu tenho essa sensibilidade, os movimentos peristálticos são ativados ali, né? Pelo café? Depende, vamos observar como é que está essa consistência, como é que está essa frequência, como é que está a sua sensação de consumir café. Causa distensão? Se sim, tem que retirar. A gente não pode deixar na nossa alimentação... Se não tem dor epigástrica, dor na gastrite, em curso aí, refluxo. Isso é muito comum. Tem gente que sente esses desconfortos porque tem uma gastrite ali, né? Isso, então exato. Tem ali um problema que está escondido. Para quem tem doença do refluxo, o café realmente ele é um vilão. É um irritante gástrico, porque né? Ele relaxa a válvula, certo? Que é o esfíncter inferior do esôfago. Ele, com o esfíncter aberto, você deixa o fluxo aberto para o ácido retornar. Por isso que muitos pacientes se reclamam quando tomam café, sentem azia. Sim, é verdade. E quem está ali com aquela mucosa inflamada, né, no caso da gastrite, irrita ele bastante. É um irritante gástrico. É um irritante. Assim como o açúcar, é um irritante gástrico Pois também. Enfim, é isso. Boa, muito bem. E abordando agora um pouco sobre intolerâncias alimentares, certo? A gente tem visto cada dia mais as intolerâncias aqui por glúten e lactose, certo? O glúten o trigo, na verdade, passou por umas modificações ao longo do tempo para aumentar a sua produção. Hoje existem modificações genéticas que acabaram piorando a digestão desse glúten. Nosso intestino está sofrendo mais para digerir ele, certo? E a lactose, que é cada dia mais também eu tenho observado no consultório, de pacientes adultos. Já passei a vida inteira consumindo leite, agora não consigo mais, quando o consumo está distendido. Então, como é que você tem abordado isso no seu dia a dia? Então, 90% do meu público tem algum problema gastrointestinal. Seja um já diagnosticado, que a gente consegue diagnosticar como intolerância à lactose, é um muito comum, uma síndrome do intestino irritável, ou simplesmente desconfortos como distensão, como dores. Irla, como é que a gente consegue lidar? Porque isso acontece. Eu cito muito para os meus pacientes, principalmente os idosos. Um carro zero. Ele é igual depois de 10 anos? Não, né? Ele muda. Ele sofre ali algumas coisas, e assim é o nosso organismo. A gente não pode esperar que uma pessoa com 18 anos vai ter o mesmo intestino de uma pessoa com 30, 40, 50 anos. E uma dessas questões é justamente essa disbiose intestinal. Esse desequilíbrio das bactérias, por exemplo, a intolerância à lactose é, na verdade, a deficiência ou a falta de uma enzima que digere, né, essa lactose, que é a lactase. Isso. Então, essa lactase está ali nas vilosidades intestinais. Então, imagina um contexto de desequilíbrio ali intestinal. Essa lactase não tem como estar ali presente da mesma forma. Então, essa inflamação intestinal contínua, esses fatores contínuos, estresse, má alimentação, prejudica realmente a produção dessas enzimas e de hormônios produzidos ali no intestino, gerando a intolerância à lactose. Nesse caso, realmente, tem que retirar, né, esse leite, esse derivado. E, às vezes, doutor Pedro, uma coisa que acontece muito é não só intolerância à lactose isolada, mas a sensibilidade à proteína do leite, justamente porque essas proteínas elas vão mudando, né, de acordo aí com essas produções, e são proteínas de mais difícil digestão, então o nosso corpo sofre para digerir. Inclusive, excesso de leite, excesso de lactose, excesso de glúten, mesmo numa pessoa que é saudável, pode gerar problemas futuros, porque, como você falou, o glúten é uma proteína de
muito mais difícil de digestão. Então, submeter, ali, expor o seu intestino frequentemente a esse altas, tipo, né? esse tipo de alimento pode gerar a longo prazo modificações. Então, não é porque não tinha com 18 anos que não vai ter com 30. Porque, especialmente se você não cuidar, se você não consumir, tiver um contexto, um estilo de vida que favoreça esse equilíbrio intestinal. Né? O seu equilíbrio, o seu intestino, na verdade, ele vai mudando ao longo do tempo, Perfeito. Causando essas sensibilidades intestinais, como intolerância, enfim. E para quem está acompanhando a gente aqui, que tem intolerância à lactose, para você que tem intolerância à lactose, quais são as estratégias que a gente pode lançar mão para poder conseguir se alimentar bem, ter uma vida normal, sem ser tão restrito? Pronto, hoje em dia a gente já tem a enzima lactase prontinha aí na farmácia, né? Ou seja, para a gente digerir o leite de forma normal, a gente precisa dessa enzima. Se você tem intolerância à lactose e essa enzima está reduzida no seu corpo, você pode comprar esse suplemento, né, essa enzima lactase na farmácia e consumir de 5 a 10 minutos antes de consumir esses alimentos com leite e derivados, né? E aí, se o seu problema for só intolerância à lactose, essa enzima vai ajudar. Resolver, né? Ela vai resolver. E aí, existem também produtos prontos, como, por exemplo, queijo sem lactose, leite sem lactose. Dá para comprar esses produtos e utilizar também. Mas se você estiver aí em um local que você não consiga saber se aquele alimento foi feito com leite zero lactose, você pode simplesmente usar a enzima. Mas tem gente que acha que tem intolerância, ou como eu tenho intolerância, diagnosticada, já fiz exames, enfim. E aí, mesmo consumindo a enzima, muitas vezes eu sinto alguns desconfortos. Porque possivelmente essa sensibilidade não é só uma intolerância. Pode ser uma sensibilidade à proteína do leite. É por isso que é muito assim difícil e exigir uma avaliação muito criteriosa e uma observação dos sintomas. Vamos pegar de quem vive na prática do dia a dia, então. Vamos. Como que você monta a sua dieta, certo? Para não ficar tão restrita. Nós sabemos que o leite faz parte de várias receitas. E hoje a gente tem alternativas como leites vegetais, né? Amêndoas, coco. Verdade. Que a gente pode lançar mão aí para não ficar tão restrito. Exatamente. Que dica que você traz aí para esse pessoal que está assistindo a gente? Então, tem esses leites vegetais, sim. Eu tinha falado anteriormente num contexto em que você vai consumir alimentos que você não consiga preparar. A enzima funciona muito bem nesse caso. Mas dá para substituir em algumas receitas, como, por exemplo, uma vitamina. Dá para utilizar um leite vegetal. E se você consegue observar, olhar o seu corpo e o seu intestino com atenção, você consegue perceber se você tolera alguns alimentos. Por exemplo, eu já descobri, observando, né, realmente testando, porque intestino é muito teste, que eu consigo tolerar um pouquinho de queijo coalho. 2 fatias finas. Então, eu consumo queijo coalho no meu café da manhã. E mesmo sem usar a enzima? Mesmo sem usar a enzima. E eu consigo tolerar, mas não é todo mundo que consegue. Perfeito. Então, a gente tem que observar, ouvir o paciente se observar também, as pessoas se observarem. Isso é bem frequente, porque existem graus, certo, de intolerâncias. Isso. Nós temos um estoque de lactase no intestino, que é mais utilizado durante a infância, onde a gente está constituindo nossa parte óssea do crescimento, Exatamente. fase de crescimento. Então, ela é bem consumida nessa idade, que a gente só consome leite, basicamente. Ao longo da vida, e com as complicações que a gente vai tendo em relação à bagunça alimentar que a gente faz, ela vai sendo destruída, certo? Isso. Vai piorando essa absorção. Mas existem alimentos que têm mais lactase do que outros. Tem tipo de queijos que tem menos lactose e outros que tem mais lactose. Isso. Então, a gente, lançando mão disso aí, quem tem uma intolerância leve consegue fazer essa digestão. Exatamente. Porque possivelmente essa pessoa que tem uma intolerância leve, ela tem um pouco mais da enzima de uma pessoa que tem uma intolerância maior. Né? Tem gente que vai ter intolerância que vai ser praticamente zerada. E outras têm uma quantidade reduzida, mas ainda tem. Então, observar o seu corpo e realmente não negligenciar. Eu sempre converso muito com os pacientes. Tá sentindo algum desconforto? É só um pouquinho, mas desse pequeno desconforto ainda é desconforto. Ele não pode ser negligenciado. Porque se a gente deixa o nosso intestino sofrer, ele vai sofrendo com o tempo. Essa intolerância vai aumentando, essa sensibilidade vai aumentando e essa inflamação intestinal também aumenta. Então, é comum, né, sentir desconforto gastrointestinal, mas não é normal. E ele não deve ser silenciado. O nosso corpo ele nos atenta, né, sobre tudo. Tudo tem um motivo. O nosso corpo ele foi feito em perfeito estado de equilíbrio, né? Então, se tem algo que está ali fora do equilíbrio, nos causando dor, desconforto, a gente realmente tem que olhar com atenção. Né? Então, não tem pílula pronta, não é só a enzima lactase que vai resolver, porque muitas vezes essa alteração ela está para além dessa intolerância à lactose. Né? É realmente uma inflamação intestinal que vem ali desse contexto, desse estilo de vida não saudável. Isso tudo tem que ser observado com muita atenção. Perfeito.
E só para a gente fechar esse assunto aqui de lactase, lactose, tudo, intolerância, eu queria trazer também a doença de alergia alimentar, certo? Alergia é diferente de intolerância, tá, gente? Quando você tem alergia a algum alimento, o teu corpo vai desencadear uma reação inflamatória ali por conta de um alérgeno que você não está conseguindo, você não consegue entrar em contato. Intolerância vai só partir da questão da digestão, certo? Você não consegue digerir, tá? Então vamos lá. Existem horários específicos que a gente pode consumir algum tipo de alimento? Tem horário melhor para comer carboidrato? Tem horário melhor para comer proteína? Pronto, muito bacana falar sobre isso. Porque se ouve muito, acho que todo mundo já ouviu falar que carboidrato à noite engorda. E isso é verdade? A verdade é que o nosso corpo ele tem um ciclo de funcionamento, né? O ciclo circadiano. Nos primeiros horários da manhã, o nosso corpo está ali em maior eficiência. Insulina é produzida com maior eficiência, o nosso trato gastrointestinal está funcionando com maior eficiência. Ávido, esperando alimento. Exatamente, é por isso que se fala que café da manhã é a refeição mais importante, porque o nosso corpo está ali em maior eficiência de digestão e absorção. É por isso que, muitas vezes, comer um alimento à noite é diferente de comê-lo de manhã, porque à noite, pelo nosso ciclo circadiano, o dia vai anoitecendo, Deus fez tudo em perfeito equilíbrio, né? Exato. O dia amanhece, a gente fica ativo, a noite vai chegando e o nosso corpo ele vai desacelerando. Assim como o nosso intestino também. Então, é por isso que, às vezes, comer um alimento mais gorduroso à noite, ou uma comida que as pessoas falam mais pesada à noite, causa alguns desconfortos, porque o nosso intestino ele não deveria estar trabalhando, digerindo daquela forma. Isso, a digestão fica mais lenta, né? Isso, a digestão fica mais lenta. Então, tem diferença sim. Ou seja, jante mais cedo, se você puder. Claro que tem o que é ideal e tem o que é possível, né? Isso, mas se possível, jante mais cedo, consuma menos carboidrato à noite, para que o seu corpo sofra menos, sabe, nessa digestão. Até a própria proteína, que também exige um pouquinho mais do nosso estômago e do nosso intestino para ser digerida. Até à noite, essa proteína também deve ser controlada. A quantidade de alimento consumida de forma geral, nesse horário da noite, deve ser controlada para o melhor funcionamento do nosso ciclo circadiano, para que a gente consiga dormir de forma adequada. Perfeito. Também. Eu costumo trazer para meus pacientes exatamente isso. À noite a gente tem que fazer uma refeição mais leve. Isso, exatamente. Certo? Até porque a gente vai deitar. Se a gente ficar com o alimento muito tempo no estômago, a gente tem chance de ter refluxo. Então, muitos pacientes acordam à noite se queixando de azia. Por quê? Fizeram uma refeição mais pesada, não deu tempo daquele alimento ser digerido. Exatamente. Não chegou no intestino, ele está no estômago, ele vai voltar. E até quando chegar ali no intestino, ele vai passar de forma mais lenta, né? Então, alimento parado muito tempo no intestino gera bactérias, né, que desequilibram o intestino, né? Também, exatamente. Perfeito. E em relação à suplementação, Willa, o que a gente pode trazer aqui? Vamos falar agora um pouquinho de hipertrofia, treino, bacana, né? Que também não dá para separar, viu? Intestino funcionando bem, eubiose sem atividade física. Exatamente. Não tem como. Não existe, né? Não existe. O nosso corpo está se movimentando o tempo inteiro, né? O nosso intestino se movimenta. E esses movimentos, quanto mais a gente se movimenta, mais o nosso organismo se movimenta também. Exercício físico é muito importante. E sobre suplementação, eu sou a Nutri que não prescrevo qualquer suplementação para todo tipo de gente, né? Ou seja, a suplementação ela é muito importante, em alguns casos essenciais, mas quando há uma real necessidade daquilo. É claro que tem algumas suplementações, como, por exemplo, a creatina. É um suplemento muito estudado, que contribui realmente com o desempenho físico, com o aumento da força. A gente não precisa de fazer exame para ver que você precisa de creatina. É um suplemento que a gente considera, até eu vi na faculdade, é um recurso ergogênico. E as pessoas, antes eu achava que ergogênico era só outros tipos de hormônios utilizados. E aí é um recurso que potencializa o seu desempenho. É muito interessante, inclusive há estudos hoje que fazem essa relação da creatina com um benefício mental também, né? Neurológico. Para idosos, benefícios. Exatamente. Manutenção da função neurológica. Esse tipo de suplemento é bastante interessante, pode ser utilizado se a pessoa não tiver uma condição prévia, com doença renal, por exemplo. Creatina causa doença renal? Não necessariamente, mas tem que ver ali o histórico dessa pessoa, ver se ela toma água para passar. Então, alguns suplementos podem ser utilizados. Ou whey, por exemplo, que é mais um suplemento básico. Pode ser utilizado se for um whey comum e a pessoa não tiver nenhum problema de intolerância, porque tem o isolado, né? Para pessoas que têm esse tipo de problema. Pode ser utilizado? Pode, mas vamos ver realmente como é que está a alimentação dessa pessoa. Ela consome proteína suficiente já pela alimentação? Porque o whey é uma fonte de proteína.
que não é superior a proteínas que Deus nos deu, como frango, como ovo, enfim. Então, se ela se alimenta bem, precisa realmente desse whey, mas para quem tem a vida corrida, eu acho que você mesmo deve ter a vida corrida. Perfeito. E aí deve se... Eu uso whey todo dia. Pronto. E creatina também. E aí se beneficia dessa suplementação. E aí é interessante tanto no contexto de emagrecimento quanto no contexto de hipertrofia, né? Porque todo mundo tem uma necessidade proteica independente do objetivo. Então, são suplementos que podem ser utilizados, mas quando a gente fala de vitamina D, vitamina B12 e outros tipos de vitaminas, vamos ver realmente se tem indicação, como é que estão esses exames laboratoriais. Pelo Código de Ética do Nutricionista, esse tipo de suplemento deve ser prescrito quando há uma comprovação laboratorial. E aí, quando a gente fala de intestino e vitaminas, essas pessoas que têm essa desbiose, elas têm uma maior probabilidade de ter algumas vitaminas baixas, como, por exemplo, vitamina B12, vitamina D. E aí tem uma relação muito especial, né? Porque a vitamina B12 ela tem relação também com o nosso estado mental. E a vitamina D também com a nossa disposição. E aí uma coisa vai levando a outra, né? Uma má alimentação leva a uma inflamação intestinal, que leva a uma menor absorção de nutrientes. Então, nesses casos, a suplementação é interessante, sim. Mas a gente precisa ver a necessidade real, porque para cada deficiência existe uma necessidade de suplementação. Algumas pessoas precisam de mais e de menos. Então, o que eu falo é individualizar. Procurar profissionais, né, antes de suplementar, sem realmente saber se tem uma real necessidade. Perfeito. E falando de suplementação e intestino, como você mesmo trouxe agora, e a glutamina? Onde é que ela entra aí? A permeabilidade intestinal, que tanto se fala hoje? Verdade. A glutamina, eu lembro que antes eu ouvia falar de glutamina como se fosse um aminoácido, é bom para a pele. E a glutamina é realmente um suplemento que hoje já é estudado para regenerar essa mucosa aí, essa barreira intestinal. Então, ela pode ser utilizada sim. Deve ser utilizada, na verdade, nesses casos de sensibilidade alimentar, dependendo do estágio aí da doença inflamatória intestinal, né, que eu sei que hoje em dia você trabalha mais com isso. Então, ela é muito interessante para restabelecer essa permeabilidade intestinal, né, para melhorar aí e fazer com que você realmente cicatrize essa barreira e consiga absorver melhor os nutrientes, mas não dá para utilizar uma glutamina esperando que ela te ajude aí a restabelecer esse intestino sem controlar os outros fatores, sem tirar o que causa esses problemas e sem incluir os alimentos que realmente te ajudam nisso. Perfeito. Então, é um contexto, né? Ela sozinha vai fazer pouca coisa, mas num contexto realmente equilibrado e saudável, em que realmente você está tratando e analisando todos os fatores que levam a isso, a esse problema intestinal, ela pode ser utilizada de forma estratégica, sim. Perfeito. Não dá para transferir a responsabilidade da sua saúde para um remédio, para um suplemento, né? Exatamente. É um conjunto de fatores que vão te levar a uma vida saudável. Tem coisas que só você pode fazer por você. Não tem suplemento, não tem esses conselhos médicos, né? É você, né? Tem que decidir, tem que fazer o que precisa ser feito. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, para a gente fechar aqui nosso bate-papo que está muito legal. O que você poderia recomendar aí a nossos seguidores, a seus seguidores, aos nossos pacientes, certo? Que levem diariamente dica prática para a gente ter uma vida saudável e um intestino saudável. Então, hoje em dia se fala muito sobre nutrição e estética, né? E é claro que é muito importante, porque eu sempre falo para os pacientes, não tem como falar de saúde sem falar em controle de gordura corporal. Isso é muito importante. Então, é ter consciência. Não é só peso, né? Não é só peso. Eu digo para os pacientes, perder gordura é ganhar saúde, porque você está eliminando um tecido que está ali ativo, metabólico, produzindo citocinas inflamatórias. Então, esse olhar com carinho, é saber que o que nós comemos hoje vai gerar o nosso eu do futuro. Então, como é que você vai estar? Como é que você quer estar daqui a 10, 20, 30 anos? Quais sonhos você quer viver daqui a 30 anos? Então, pense em tudo que você quer desfrutar e lembre-se que se você não cuidar da sua alimentação, se você não se movimentar hoje, possivelmente você não vai conseguir usufruir, desfrutar desses seus sonhos, porque a gente pode trabalhar, pode ganhar dinheiro, mas se a gente não tiver saúde, a gente não vai conseguir conquistar tudo aquilo que a gente quer conquistar. Então, sejam conscientes, olhem para o seu corpo com carinho realmente e com amor. E lembre que aquilo que você come pode nutrir o corpo, que é o alimento dá vida, né? Então, lembre-se disso. Descascar mais e desembalar menos. Perfeito. Né? Assumir a responsabilidade da nossa vida. Né? A gente acaba vivendo no automático, acaba comendo qualquer coisa, a gente não pensa lá na frente, porque o problema não acontece agora de imediato.
Você vai errando, Exatamente. são uma sequência de erros que vão te levar, certo, a uma doença no futuro. Então, Irla, eu gostaria muito de agradecer a você por ter aceitado esse convite. Obrigado. Tenho certeza que muitos dos nossos seguidores aqui que nos acompanham serão enriquecidos desse assunto. E deixo à vontade aqui para você fazer suas considerações finais. Então é isso. Também estou muito feliz de estar aqui, de falar sobre saúde. Me sinto lisonjeada com o convite, agradeço também o convite. E é isso, satisfação, espero que vocês tenham gostado e que realmente apliquem isso na vida de vocês. Muito obrigado, gente. Valeu. Acompanhe a gente e vamos para cima.